Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. O todos é cada um de nós, é cada pessoa. E cada pessoa é potência pura. Hoje estaremos dando continuidade à série de vídeos editados de minha potente e prazerosa conversa com o pensador livre da filosofia da diferença, Luiz Fugante. No trecho que vocês vão assistir a seguir, eu conto como fui apresentado e me encantei com a filosofia da diferença e também faço um relato de como o nascimento do meu filho Tiago me potencializou para o que eu gosto de chamar de devir síndrome de Down em um pai. Convido então a vocês para seguirem comigo em mais essa viagem do todos na diferença. Folder da live Educação Inclusiva, escrita criativa para a potência na afirmação da diferença, com a minha foto e a foto do Luiz Fugante. Mas o meu principal público, vamos dizer assim, são as chamadas pessoas com deficiência e com chamados também transtornos. Então, eu tenho grupos de pessoas com síndrome de Down, com autismo, esquizofrenia, paralisia cerebral, né? Deficiência intelectual de uma forma geral, né? E então a minha ideia hoje é apresentar, tentar mostrar a ponte que eu faço com esse projeto que eu chamo de Educação para a Potência também, ou então a escrita para a potência, a ponte que eu faço com a filosofia da diferença e a própria esquizoanálise. Essa ponte ficou muito mais clara para mim, né? Depois que eu comecei a fazer atualmente, né, o curso de formação para esquizoanálise, esse 6º grupo. Se eu tinha alguma dúvida que eu aplicava, vamos dizer assim, a esquizoanálise nessa oficina, hoje não tenho mais. Então é isso, essa ponte que eu quero mostrar aqui para vocês e também questionar o próprio conceito de deficiência. Mas isso vai vir durante a fala. E Guga, desde você entrou na área da educação com foco dominante, desde que época exatamente? Então, entrei na área da educação propriamente dita, foi, dá até para precisar a data, né? Em 1922, a partir do dia 22 de fevereiro de 1997, quando nasceu, né, o meu filho, o Tiago, que tem a síndrome de Down. Mas muita gente pensa que eu comecei a me interessar pela filosofia da diferença após o nascimento dele. Não, eu já estudava, já me interessava pela filosofia da diferença há pelo menos 15 anos
antes do nascimento dele. Né? E até eu acho bastante pertinente aqui voltar um pouco no meu passado para vocês entenderem por que e como eu cheguei na filosofia da diferença. Quando eu tinha algo em torno de 11, 12 anos, o silêncio fazia parte da minha existência. Eu era pessoa extremamente fechada, a ponto de pensar, isso mais recentemente, quando eu aprendi que não existe um autismo, existe o chamado espectro autista, ou seja, nós sabemos hoje que tem muita gente que tem autismo e não sabe, porque a variação é enorme. Então, naquela época, eu estava praticamente criando o meu próprio mundo, não conversava com as pessoas, eu tinha os trejeitos, inclusive, né, de ficar balançando a cabeça do autismo, né, do autista. E hoje não me interessa saber, de repente até tenho, até estou dentro do espectro autista, mas não me interessa muito saber por conta de que eu vejo apenas como uma criação de um rótulo, né? Para você ter uma ideia, Fugante, não sei se você chegou a conhecer, quando eu tinha 13 anos, eu acabei ficando 8 meses internado na chamada Comunidade Terapêutica Anfanse. 2 psiquiatras, na época, na linha da antipsiquiatria, eles eram contra a internação tradicional, as clínicas psiquiátricas tradicionais, mas eles tinham essa comunidade. E o meu tio conhecia o Di Loreto e o Michael, que eram os criadores da comunidade, e eu acabei, por conta disso, né, eu estava criando meu próprio mundo, eu não conversava com as pessoas. E fiquei 8 meses internado na comunidade terapêutica Anfanse, e, a meu ver, inclusive, eu estou aqui hoje muito por conta dessa internação, porque o trabalho deles era um trabalho para autonomia. Sim. Então, após a internação, eu, usando um termo que você gosta muito, ganhei, né, vamos dizer assim, as ferramentas para pegar a vida com minhas próprias mãos. Mesmo assim, na época do chamado ginásio, eu tinha o que é chamado hoje de dificuldade de aprendizagem e de comunicação. Eu aprendi na pele, no corpo, né, o que é criar o estigma. Porque naquela época, ou a pessoa tinha uma deficiência, um transtorno grave, ou ela era vista como aluno desinteressado, vagabundo, né? Então eu acabei recebendo esse rótulo, né, de aluno desinteressado, né? Eu lembro direitinho que foi no antigo colegial, o atual ensino médio, eu tive um professor de história que, apesar de conteudista, ele ensinava de uma forma diferenciada. Daí, pela primeira vez, aquela dificuldade de aprendizagem, de decorar, que hoje eu vejo que não era dificuldade de aprendizagem, e sim de ensinagem, como diria o meu amigo José Pacheco, né? O educador José Pacheco. Mas, enfim, pela primeira vez eu me senti incomodado com a dificuldade que eu tinha de decorar as datas históricas. Aí eu arrumei estratégia que eu ia para casa, pegava os livros didáticos, via ali um personagem, sei lá, Napoleão Bonaparte, qualquer personagem, não lembro agora quais foram, e eu fazia um teatrinho, eu encarnava a figura desse personagem
e fazia um teatrinho comigo mesmo. Aquilo eu vejo hoje como um despertar para o desejo de aprender. Resultado, aquele menino calado, silencioso, que não conseguia aprender, acabou fazendo faculdade de jornalismo, ciências sociais, mestrado e doutorado em sociologia. E na faculdade, na PUC, nas ciências sociais, eu acabei me embarcando. E antes disso, né, eu me via, desde a infância, caindo totalmente na armadilha do que você chama que é a primeira captura. A da vitimologia, a do ressentimento. Daí veio a segunda captura, que é do idealismo, do desejo de empoderamento, de ser reconhecido. Eu vejo que até hoje eu ainda estou nessa história do desejo do empoderamento, mas junto com a terceira e a quarta passagem, né, que é o encontro com a minha própria potência e o desejo de criar. Então, na Faculdade de Ciências Sociais, eu virei marxista, revolucionário, idealizei um mundo perfeito a partir da Revolução, só que me incomodando muito o que eu via no movimento estudantil, nas brigas entre facções, entre tendências políticas, no desejo de poder. E foi, até lembro a disciplina, Sociologia 10, eu me encontrei com Deleuze, Guattari e Foucault. E aquilo me encantou. Eu não sei porquê, quer dizer, até sei porquê, mas eu fiquei encantado com aquilo. Inclusive, o Guattari, nesse ano, foi o último ano que ele veio ao Brasil lançar o Caosmose. E, enfim, acabei conhecendo o Guattari, entrevistei ele na casa da Sueli Ronick, né? Essa entrevista foi publicada na revista de Ciências Sociais da PUC. Que bacana. Então, de lá para cá, eu passei a estudar muito Deleuze e Guattari. E Foucault também, né? Mas sempre naquela ideia, não consegui escapar nesse primeiro momento do desejo de empoderamento, de ser reconhecido, né, por conta da minha carência anterior. Né, então, ao mesmo tempo, passei a escrever artigos acadêmicos, né, sobre Deleuze e Guattari. Meu mestrado e doutorado tiveram como referenciais o Deleuze e Guattari. O mestrado foi a dinâmica interna do movimento sem teto de São Paulo, a partir de Deleuze e Guattari. Eu pesquisei a relação entre eles, a carência existente. Né? Então, eu entrevistei muita gente que acreditava que o PT, a igreja, dariam terras para eles. Uma carência enorme, né? Só que o movimento era de mutirão. Era sem terra ou sem teto? Era sem teto. Era chamado, na época, Movimento Sem Terra da cidade de São Paulo. Ah, tá, entendi. Só que era moradia. Certo, e por que sem terra da cidade de São Paulo? Porque eles queriam terreno para construir a casa, o prédio, no caso, a partir da mutirão e autogestão. Então, tem muita ideia da autogestão. Entendi. Né? E, enfim, não vou me aprofundar nisso, porque só isso já daria uma live. Daí que, em 1997, nasce o Tiago. Agradecimentos, Luiz Fugante.
todos na diferença. Idealização Guga Dória. Produção Tramelas, Histórias e Afins.